Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 17. O Thunder Child. Se os marcianos visassem apenas a destruição, na segunda-feira eles já teriam aniquilado toda a população de Londres, enquanto esta se espalhava lentamente pelos condados vizinhos. Não só pela estrada que cruzava Barnet, mas também através de Edgware e Waltham Abbey, ao longo das estradas para Southend e Shoeburyness, e ao sul do Tamisa, em direção a Deal e Broadstairs, derramava-se a mesma multidão desesperada. Se naquela límpida manhã de junho, alguém num balão tivesse sobrevoado Londres, todas as estradas que saíam daquele labirinto de ruas em direção a norte e leste pareceriam pontilhadas de preto com as correntes de fugitivos, cada ponto um ser humano tomado de angústia, cansaço e terror. No capítulo anterior, apresentei com detalhes a estrada de Chipping Barnet, segundo a descrição do meu irmão, para que os leitores compreendessem o que esse enxame de pontos negros significava para os envolvidos. Nunca antes na história mundial tantos seres humanos deslocaram-se e sofreram juntos. As lendárias hordas de godos e hunos, os maiores exércitos que a Ásia jamais vira, teriam parecido uma gota nessa torrente. E estava longe de ser uma marcha disciplinada. Era como um estouro de boiada, gigantesco e terrível, sem ordem nem direção. 6 milhões de pessoas, desarmadas e desprovidas, avançando cegamente. Era o começo do fim da civilização, do massacre da humanidade. Logo abaixo, o balonista teria visto a ampla malha de ruas, com suas casas, igrejas, praças, arcos, jardins, todos abandonados, estendendo-se como um imenso mapa, mas borrado ao sul. Em torno de Ealing, Richmond, Wimbledon, pareceria que uma monstruosa caneta derramara tinta sobre o mapa. Cada mancha preta espalhada, regular e incessantemente, ramificava-se em várias direções, ora acumulando-se contra uma elevação do solo, ora derramando-se velozmente por uma depressão até um vale recém-encontrado, tal qual como uma gota de tinta sobre um mata-borrão. E mais além, sobre os montes azuis ao sul do rio, os reluzentes marcianos iam de um lado para outro, espalhando de forma calma e metódica a nuvem de veneno sobre uma porção do território, depois sobre outra, dissipando-a com jatos de vapor, depois de cumprido seu propósito e tomando posse da terra conquistada. Pareciam não visar tanto ao extermínio como à completa desmoralização e destruição de qualquer resistência. Explodiram todos os depósitos de pólvora que encontraram, cortaram todos os fios de telégrafo e destruíram as ferrovias em vários pontos. Estavam paralisando a humanidade. Não pareciam ter pressa de ampliar o campo de operações e não foram além do centro de Londres naquele dia. É possível que um grande número de londrinos tenha permanecido em suas casas na manhã de segunda-feira. É certo que muitos morreram em casa, sufocados pela fumaça negra. Até o meio-dia, o caos tomou conta da Pool de Londres. Barcos a vapor e de todos os tipos dirigiram-se para lá, tentados pelas enormes somas de dinheiro oferecidas pelos fugitivos, e muitos que nadaram até essas embarcações foram repelidos com croques e se afogaram. Por volta da 1, os restos de uma nuvem de gás preto surgiram entre os arcos da ponte Blackfriars. Nesse momento, a Pool tornou-se um cenário de louca confusão, lutas e colisões. Uma multidão de barcos e barcaças se aglomerou no arco norte da Tower Bridge, e os marinheiros e barqueiros tiveram de rechaçar com violência a multidão que os cercava, vinda da beira do rio. Muitos chegaram a se agarrar aos pilares da ponte para descer até os barcos. Quando, 1 hora depois, um marciano surgiu por trás da torre do relógio e desceu pelo rio, apenas escombros flutuavam acima de Limehouse. Em breve descreverei a queda do 5º cilindro. A 6ª estrela caiu em Wimbledon. Meu irmão, que montava guarda ao lado das mulheres numa campina, viu o clarão verde na distância além dos montes. Na terça-feira, o pequeno grupo, ainda decidido a cruzar o mar, atravessou a conturbada zona rural em direção a Colchester. A notícia de que os marcianos haviam se apossado de toda Londres foi confirmada. Foram vistos em Highgate e até mesmo em Neasden, mas meu irmão só os avistou no dia seguinte.
Naquele dia, as multidões em trânsito começaram a compreender a necessidade urgente de provisões. Famintas, ignoraram os direitos de propriedade. Fazendeiros saíram com armas nas mãos para defender seus rebanhos, celeiros e lavouras. Várias pessoas, como meu irmão, rumavam para leste, e alguns desesperados até voltavam para Londres em busca de alimento. Eram principalmente moradores dos subúrbios do norte, que conheciam a fumaça negra apenas de ouvir falar. Ele soube que metade dos membros do governo se reuniu em Birmingham e que enormes quantidades de altos explosivos eram preparadas para serem usadas em minas automáticas nos condados do interior. Ele também soube que a Companhia Ferroviária Central havia substituído os desertores do primeiro dia de pânico. O tráfego fora retomado e trens partiam de Seine, Albans rumo ao norte para aliviar o congestionamento dos condados vizinhos. Um cartaz em Chipping Ongar anunciava que grandes depósitos de farinha estavam disponíveis nas cidades do norte e que dentro de 24 horas haveria distribuição de pão às multidões famintas da região. Mas essas informações não o desviaram do plano de fuga que havia traçado, e os três prosseguiram para o leste o dia todo e não ouviram mais falar da distribuição de pão. Na verdade, ninguém mais ouviu falar dessa promessa. Naquela noite, a 7ª estrela caiu, aterrissando no Monte Primrose. Aconteceu enquanto Elphinstone montava guarda, pois ela alternava essa tarefa com meu irmão. Ela viu. Na quarta-feira, os 3 fugitivos, que haviam passado a noite num campo de trigo, chegaram a Chelmsford. Lá, um grupo de moradores, autoproclamado Comitê de Abastecimento Público, confiscou o pônei como alimento e não ofereceu nada em troca, exceto a promessa de que lhes dariam uma porção do animal no dia seguinte. Eles ouviram rumores de que havia marcianos em Epping e notícias da destruição das fábricas de pólvora de Waltham Abbey durante uma vã tentativa de explodir um dos invasores. Pessoas nas torres da igreja vigiavam o horizonte à espera dos marcianos. Meu irmão, para sua sorte, preferiu partir imediatamente para a costa, em vez de esperar alimentos, embora os 3 estivessem famintos. Ao meio-dia, passaram por Chillingham, que estranhamente parecia silenciosa e deserta, exceto por alguns saqueadores furtivos em busca de comida. Perto de Chillingham, avistaram de repente o mar e a mais espantosa reunião de embarcações de todos os tipos que se possa imaginar. Acontecera que, quando não puderam mais subir o Tamisa, os marinheiros foram para a costa de Essex, para Harwich, Walton e Clacton, e mais tarde para Foulness e Shoebury, com o fim de recolher fugitivos. Os barcos estavam dispostos numa curva em forma de foice, que se estendia até se dissipar em névoa na direção do Cabo Naze. Perto da costa concentrava-se uma profusão de barcos de pesca, ingleses, escoceses, franceses, holandeses e suecos. Lanchas a vapor do Tamisa, iates, barcos elétricos, e mais além havia barcos maiores, uma multidão de navios carvoeiros, lustrosos navios mercantes, barcos de gado, de passageiros, petroleiros, navios fretados, um velho navio branco de transporte, elegantes transatlânticos brancos e cinza vindos de Southampton e Hamburgo. E, ao longo da costa azul do outro lado do rio Blackwater, meu irmão avistou uma densa aglomeração de barqueiros discutindo o preço com refugiados, um enxame que se estendia pela margem do rio quase até Maldon. A cerca de 3 quilômetros da praia, meu irmão avistou um encouraçado meio submerso na água, quase como um navio naufragando. Era o navio de guerra Thunder Child, o único à vista, mais à direita, sobre a superfície lisa do mar, pois naquele dia a calmaria era total. Uma serpente de fumaça preta anunciava os próximos encouraçados da frota do canal, que se posicionaram numa extensa linha, a todo vapor e prontos para agir, ao longo do estuário do Tamisa, durante o período da conquista marciana, vigilantes, mas impotentes. Ao ver o mar, Elphinstone, apesar das palavras confortadoras da cunhada, entrou em pânico. Ela nunca saíra da Inglaterra, preferia morrer a viver desprotegida numa terra estranha e assim por diante. A pobre mulher parecia imaginar que os franceses e os marcianos não eram tão diferentes. Tornara-se cada vez mais histérica, medrosa e deprimida durante os 2 dias de viagem. Sua brilhante ideia era voltar para Stanmore. A vida era boa e segura em Stanmore.
encontrariam George em Stanmore. Com a maior dificuldade, conseguiram levá-la até a praia, onde meu irmão logo chamou a atenção dos tripulantes de um vapor propelido a rodas que vinha do Tamisa. Eles mandaram um barco até a praia e chegaram a um preço de 36 libras para os três. O vapor estava indo para Ostend. Eram cerca de 2 horas quando meu irmão, depois de pagar o preço da passagem no passadiço, encontrou-se a salvo a bordo do vapor ao lado de suas protegidas. Havia comida a bordo, embora a preços exorbitantes, e os três acabaram conseguindo fazer uma refeição num dos assentos da frente. Já havia uns 40 passageiros a bordo, alguns dos quais haviam gastado seus últimos centavos com a passagem, mas o capitão permaneceu na costa do Blackwater até às 5 da tarde, apanhando passageiros até que o convés estivesse perigosamente abarrotado. Provavelmente teria ficado ainda mais, se detonações não começassem a ser ouvidas ao sul. Como se em resposta, o encouraçado virado para o mar disparou um pequeno canhão e içou uma fileira de bandeiras. Um jato de fumaça saiu de suas chaminés. Alguns passageiros opinaram que as detonações vinham de Shoeburyness, até notarem que ficavam mais altas. Ao mesmo tempo, ao longe a sudeste, os mastros e as superestruturas de 3 encouraçados emergiram um após o outro, sob nuvens de fumaça preta. Mas meu irmão logo voltou a atenção para os disparos remotos ao sul. Pensou ver uma coluna de fumaça elevando-se da distante névoa cinza. O pequeno vapor já se dirigia para o leste do grande meio-círculo de navios, e a baixa costa de Sex tornava-se azul e nebulosa, quando um marciano apareceu, pequeno e indistinto ao longe, avançando pela costa lamacenta vindo de Foulness. Ao vê-lo, o comandante, no passadiço, praguejou a plenos pulmões, com medo e raiva do seu próprio atraso, e as pás do barco pareceram contagiar-se pelo seu pavor. Todos a bordo aproximaram-se das amuradas ou subiram nos assentos e olharam para a distante forma, mais alta do que as árvores ou as torres da igreja, avançando com uma vagarosa paródia do andar humano. Era o primeiro marciano que meu irmão via. Mais atônito do que aterrorizado, assistiu a esse titã avançar deliberadamente para as embarcações, adentrando a água cada vez mais e deixando a costa para trás. Então, bem longe, além do rio Crouch, veio outro invasor, pisando em algumas árvores mirradas, e outro ainda mais distante, cruzando um luminoso alagadiço que parecia estar suspenso entre o céu e o mar. Os três rumavam para o mar, como se quisessem interceptar a fuga das numerosas embarcações espalhadas entre Foulness e o Cabo Naze. Apesar dos pulsantes esforços dos motores e da abundante espuma que as rodas deixavam para trás, o pequeno vapor afastava-se com aterrorizante lentidão do perigo que se aproximava. Olhando para noroeste, meu irmão viu o grande semicírculo de embarcações, contraindo-se diante da ameaça. Um navio passava atrás do outro, outros giravam para a frente, outros apitavam e soltavam grandes nuvens de vapor. Velas eram abertas, lanchas corriam de um lado para outro. Ele estava tão fascinado por essa cena e pelo perigo que se aproximava à esquerda que não tinha olhos para mais nada no mar. Mas então um brusco movimento do vapor, que mudou de direção subitamente para não ser afundado, derrubou-o do assento sobre o qual ele se erguera. Ouviu gritos por toda parte, passos apressados, um viva a que poucos responderam. O vapor deu um arranco, fazendo-o rolar. Ele se ergueu de um salto e viu a boreste, a menos de 100 metros do barco que arnava e arfava, uma vasta forma de ferro como a lâmina de um arado cortando a água, lançando-a para os lados em imensas ondas de espuma que investiram contra o vapor indefeso, erguendo-o para o alto e depois tragando o convés quase até o nível da água. Uma ducha de água cegou meu irmão por um instante. Quando conseguiu enxergar de novo, viu que o monstro havia passado e se dirigia para a costa. Grandes componentes de ferro projetavam-se da estrutura alongada, de onde chaminés duplas cuspiam fumaça misturada a fogo. Era o torpedeiro Thunder Child, avançando a todo vapor para salvar as embarcações ameaçadas. Agarrando-se à amurada para manter o equilíbrio no convés oscilante, meu irmão desviou os olhos desse impetuoso Leviatã para os marcianos e viu que os três haviam se reunido depois de avançar tanto mar adentro que seus tripés estavam quase totalmente cobertos.
Submersos e vistos de longe, eles pareciam bem menos formidáveis do que o colosso de ferro que, ao passar, fizera o vapor adernar tão violentamente. Parecia que eles olhavam para o novo antagonista com assombro. Para os marcianos, quem sabe, o gigante se parecia com eles próprios. O Thunder Child não disparou arma alguma, mas simplesmente investiu a toda velocidade contra eles. Foi provavelmente por não disparar que conseguiu chegar tão perto do inimigo. Eles pareciam não saber o que fazer com ele. Um único disparo e o teriam afundado com um raio de calor. O torpedeiro avançava tão velozmente que logo estava a meio caminho entre o vapor e os marcianos, uma forma escura diminuindo contra a vastidão horizontal da costa de Essex. De repente, o marciano que estava à frente baixou o tubo que segurava e lançou uma lata do gás preto sobre o encouraçado. Resvalou ao atingi-lo a bombordo e um jato que parecia tinta preta espalhou-se em direção ao mar, uma torrente de fumaça negra da qual o encouraçado se desviou. Para os passageiros do vapor, que observavam de um nível mais baixo e com o sol nos olhos, parecia que ele já alcançara os marcianos. Então viram as delgadas silhuetas marcianas se separando e recuando para a costa. Um deles ergueu o caixote gerador do raio de calor, apontando-o obliquamente para baixo, e uma parede de vapor ergueu-se da água ao ser atingida. Deve ter penetrado o metal da lateral do barco, como uma haste de ferro incandescente penetra uma folha de papel. Uma centelha de fogo brilhou através do vapor, e então o marciano balançou e cambaleou. Quando ele tombou, um grande volume de água e vapor elevou-se no ar. Os canhões do Thunder Child ressoavam através da névoa, disparavam um depois do outro, e um tiro ergueu a água bem perto do vapor de meu irmão. Ricocheteou em direção aos outros barcos em fuga ao norte e despedaçou um veleiro. Mas ninguém deu muita atenção a isso. Ao ver o marciano cair, o comandante no passadiço deu um grito inarticulado, e todos os passageiros espremidos na popa do vapor gritaram juntos. E depois gritaram de novo, pois elevando-se além do turbilhão branco avançava uma silhueta longa e escura, com chamas escapando de seu centro, vertendo fogo pelas chaminés e ventiladores. O Thunder Child continuava vivo. Ao que parecia, o mecanismo de direção estava intacto e os motores funcionavam. Ele partiu direto para cima do segundo marciano e estava a 100 metros dele quando o raio de calor entrou em ação. E então, com um choque violento e um clarão ofuscante, seu convés e chaminés voaram para o alto. O marciano titubeou com a violência da explosão e, no momento seguinte, os escombros em chamas do encouraçado, ainda avançando com o ímpeto da investida, atingiram-no e derrubaram-no como se fosse feito de papelão. Meu irmão deu um grito involuntário. Uma nuvem revolta de vapor escondeu a cena de novo. Todos gritavam. Uma febre de entusiasmo tomou conta do vapor de uma ponta a outra, espalhando-se para um e depois para todos os inúmeros barcos e navios lotados que avançavam para o mar. A névoa pairou sobre a água durante muitos minutos, ocultando totalmente a costa e o terceiro marciano. Durante esse tempo, o barco continuou avançando mar adentro, afastando-se do conflito. Quando finalmente a névoa se dissipou, a massa deslizante da fumaça preta encobria a paisagem, ocultando o Thunder Child e também o terceiro marciano. Mas os encouraçados que rumavam para o mar estavam agora bem próximos e passaram pelo barco do meu irmão em direção à costa. A pequena embarcação continuou seguindo em direção ao mar, enquanto os encouraçados recuavam lentamente para a costa, que continuava oculta por uma nuvem espessa, um turbilhão de vapor e gás negro que se combinavam de forma muito estranha. A frota de refugiados dispersava-se no sentido nordeste. Vários veleiros deslizavam entre os encouraçados e o barco a vapor. Após algum tempo, antes de atingirem a nuvem de fumaça que baixava, os navios de guerra viraram para o norte e depois deram a volta abruptamente e mergulharam na espessa névoa noturna ao sul. A costa se tornou indistinta e, por fim, invisível entre as nuvens baixas que se acumulavam em torno do sol poente. Então, de repente, em meio à névoa dourada do pôr do sol, eles escutaram estampidos de armas e viram sombras negras se movendo. Todos correram para a murada do vapor e olharam para o ofuscante horizonte crepuscular, mas nada puderam discernir com clareza.
uma nuvem de fumaça subiu obliquamente e ocultou o sol. O barco a vapor continuou em frente, sob um suspense interminável. O sol se pôs entre nuvens cinzentas. O céu flamejou e depois escureceu. A estrela noturna cintilou no céu. Já era quase noite quando o comandante gritou e apontou ao longe. Meu irmão forçou os olhos. Algo se projetou do horizonte cinzento em direção ao céu e subiu oblíqua e velozmente na claridade luminosa sobre as nuvens do poente. Algo chato, largo e muito grande, que traçou uma ampla curva, diminuiu, desceu lentamente e desapareceu no mistério cinzento da noite. E durante seu voo, a escuridão choveu sobre a terra. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.